Fala pessoal, eu sou o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e se você chegou até aqui é porque você se interessou naquele card que eu coloquei nas minhas redes sociais falando que esse seria o episódio piloto do meu podcast, que eu criativamente ou não o batizei de SonicCast. Eu gostaria de chamá-lo de Sonicast, mas eu descobri que já existe um Sonicast nas redes, né? Eu queria usar o mesmo C do Sonic para o cast, mas eu descobri que existia um podcast acadêmico de uma professora chamada Sônia, que foi mais rápida do que o Sonic, vejam só, e batizou o seu próprio podcast com Sonicast. Então, deixa assim, né? O dela ficou Sonicast e o meu SonicCast, não tem problema, né? Bom, fiz um pequeno roteirinho aqui, já que esse é um episódio piloto, né? O que se trata de um episódio piloto? A gente testa tudo, testa essa trilha que você ouviu no início, vou testar o tipo de linguagem que eu vou falar por aqui, vou testar assuntos, enfim, vou abrir para qualquer possibilidade, né? Então, antes de tudo, quero me apresentar, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou o Sonic NM, sou um artista plástico, criador da marca Crazy Art Sonic NM há 13 anos atrás, lá no ano de 2008, né? Meu nome verdadeiro não é Sonic Edson, nem Sonic Cleverson, nem nada parecido, não porque eu uso do apelido Sonic, não. Meu nome verdadeiro é Marcos Vinícius Coimbra Zapelão. Quem está ouvindo esse podcast, né, esse piloto, provavelmente me conhece ou pessoalmente, ou me conhece mais intimamente para saber meu nome. Mas, né, depois que a gente publica as coisas na rede, né, elas vão para o universo, a gente não tem mais muito controle delas. Então, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu tenho 35 anos, sou um artista plástico, moro aqui em Porto Alegre e estou gravando este podcast. Aí vem a segunda questão, né? A primeira questão, coloquei aqui um pequeno roteirinho que eu fiz. Eu coloquei aqui que o primeiro item é a apresentação. Deixa eu riscar aqui para não me perder. O segundo item que eu coloquei aqui é o porquê do podcast. Para algumas pessoas eu comentei assim, olha só, tô pensando em começar a gravar um podcast. E todo mundo pensou, tá, mas o que tu vai falar no podcast? A primeira pergunta que vem é o que eu vou falar no podcast. E essa é a grande questão. O que eu vou falar no podcast? Basicamente, eu vou falar do que eu quiser falar. Aí tu vai dizer, mas aí é muito amplo. Sim, mas é para ser bem amplo mesmo. Vou explicar resumidamente. Eu há muito tempo, né, uso das redes sociais para divulgar o meu trabalho. Então, o fato de eu viver do meu trabalho, ser uma pessoa autônoma e usar as redes sociais para isso, faz com que se misture tanto a questão pessoa física e a pessoa, o profissional que está ali, que faz os trabalhos, né, que pinta as camisetas que as pessoas conhecem, faz as maquetes, as miniaturas, os desenhos, enfim, o meu trabalho dentro da arte. Então, às vezes as pessoas vão me chamar Sonic, ou me chamam de Crazy por causa da marca, ou não sabe se me chamam de Vinícius, a determinada rede social, por exemplo, para você que está acompanhando de repente no Spotify, né? O Spotify é uma plataforma de áudio. Daqui a pouco tu nunca entra aqui no Spotify, mas tu, sei lá, tu gosta de usar o Facebook, né? Tu tem o Facebook, mas tu não tem um Twitter, por exemplo. A mesma linguagem que se usa no Twitter, lá com a questão dos caracteres, né? Uma linguagem mais curta, mais rápida, ela não vai combinar se tu usar a mesma linguagem no Facebook, né? Geralmente não é assim que funciona. Cada rede social, ela tem uma forma de dialogar, né? Então, às vezes a pessoa, por exemplo, tem um tipo de linguagem no Twitter, um outro tipo de linguagem no Facebook, no Instagram, que é uma rede social mais ligada a fotos e vídeos, né? Começou sendo só uma rede social de fotos, hoje em dia eu acho que talvez das redes sociais, plataformas de perfis a mais completa, porque tu pode colocar foto, pode colocar vídeo, tu manda áudio, tu pode receber mensagem privada, com os stories ali também tu pode divulgar muita coisa, então ela tem a sua própria linguagem. O próprio WhatsApp, né, que no Brasil não é uma rede social, na verdade é um aplicativo de troca de mensagens, mas no Brasil ele acabou se tornando, né, uma rede social de certa forma, porque com os grupos, então as pessoas divulgam muita coisa, muita notícia circula, as pessoas acabam se sentindo quase que um detentor daquela informação, e aí rola aqueles problemas que a gente conhece, né, de não saber se a notícia é verdadeira, se a notícia é falsa, enfim. Cada rede social tem a sua linguagem. E aí é a questão, né, o porquê do podcast. Eu senti a falta de ter um local para eu poder falar sobre outros assuntos. Não necessariamente só sobre o meu trabalho, sobre a minha arte, que eu gosto de falar, obviamente, a coisa que eu mais gosto na vida, mas às vezes eu queria abordar algum outro assunto mais polêmico, alguma coisa sobre política, alguma coisa sobre uma reflexão mais pessoal. E eu vi que dependendo da rede social que eu abordasse esse assunto, as pessoas se acham no direito, ou no poder de, sei lá, porque te conhecem, ou porque te acompanham, de dar pitacos, de ser grosseiro, de falar mais de um determinado assunto, ou às vezes não tem tanta intimidade, querem vir cagar regra, digamos assim, né?
Então eu pensei assim, cara, eu vou usar todos os assuntos que eu gostaria de falar fora das redes, né, fora dos cento e poucos caracteres ali não, agora o Twitter tá mais, né? Antigamente era 150, agora acho que são 300. Tu pode colocar uma coisa assim. Vocês me corrijam aí depois se eu errar, tá? Vocês me mandam algum comentário. Mas no Twitter, né? A são só dos caracteres. Ou no Facebook, que às vezes acaba ficando a rede social com um pessoal um pouco mais... Não velho, né? Mas de uma geração que já parou por ali. Por exemplo, a pessoa que tem Facebook hoje, talvez ela não tenha um Twitter ou não tenha um Instagram. Ela tá naquela rede social e fica aquele refúgio mais para os pais e não para os filhos, digamos assim, né? No Instagram, que é a rede social que eu gosto mais, que eu uso mais, às vezes eu sentia falta de poder ter um espaço melhor para poder divulgar alguma ideia, eventualmente gravar algum vídeo falando de um assunto. Mas assim, no podcast, eu posso dar play aqui nesse aplicativo que eu tô gravando, falo o que eu quiser falar, vai ficar lá, quem quiser ouvir, ouve, quem quiser não ouve, né? De certa forma eu fico protegido aqui, porque as pessoas não vão vir comentar me criticando ou me xingando, podem me mandar um recado privado depois, obviamente, mas eu acho que eu tenho poder e liberdade de falar daquilo que eu queira falar, né? Porque eu gosto de me comunicar, quem me conhece sabe que eu falo bastante, vocês viram que eu comecei a falar aqui e não parei, não tomei nenhum gole d'água até agora, tem uma garrafa d'água aqui do meu lado, caso eu queira tomar água durante o processo aqui de falar para vocês. Então, mais ou menos essa é a ideia do podcast, eu poder ter um espaço para falar sobre o que eu quiser e da forma como eu quiser. Mas também, há uns anos atrás, agora eu vou dar um preâmbulo maior, eu comecei a escrever um livro. No ano de 2018, eu estava olhando aqui pelas minhas anotações, eu comecei a escrever um livro. O que se tratava o livro, né? Eu, por trabalhar com arte já há muito tempo, eu comecei a ver, assim, a me lembrar de fatos da minha infância, da adolescência, do início da vida adulta, que parece que assim, a vida inteira eu sabia que eu tinha que estar fazendo exatamente aquilo que eu estou fazendo agora, que era trabalhar de arte, viver de arte. Eu pensei assim, cara, eu vou começar a escrever em relatos, pequenas historinhas, pequenas crônicas, ou enfim, pequenas redações, digamos assim, cada uma essas historinhas que foram me remetendo a algum fato que aconteceu na infância, alguma coisa que alguém me falou alguma vez, que eu fiquei pensando sobre o assunto, e que anos e anos depois eu peguei todas essas pequenas histórias e fui agregando no meu trabalho. Então, como eu comecei esse processo de escrever o livro há 2018, eu estou gravando esse podcast hoje é dia 31 de maio de 2020, tá? Então, só para colocar a data aí mais ou menos para vocês entenderem. Então, comecei a escrever isso em 2018 e meio que parei. No início eu estava muito empolgado e sempre que lembrava de uma história eu ia escrevendo. Daqui a pouco eu me esquecia, daqui a pouco eu lembrava, passava 2, 3 meses, me lembrava, escrevia uma outra. E aí meio que ficou na gaveta que nunca fiz. E eu pensei, cara, se eu não lançar esse livro, porque a gente sabe que é muito difícil lançar um livro, ainda mais no Brasil, né? Hoje em dia tem vaquinha coletiva, as pessoas fazem ajudas, mas não era o meu objetivo no início. Pensei, mas eu gosto de poder registrar as coisas, né? E eu acho que no Brasil a gente tem uma péssima mania de registrar muito mal as coisas. A gente simplesmente não faz registro das coisas. Quando as pessoas morrem, por exemplo, a gente lembra de homenagear elas, de fazer as mídias se preparam, fazem programas especiais quando morre um cantor, quando morre um artista, e fazem aquilo naquela semana e nunca mais lembram, a gente só lembra depois do aniversário de morte, mas geralmente não fica aquele registro assim, salvo, né? E às vezes a gente tá acostumado a registrar coisas de artistas grandes e personalidades famosas, mas eu acho que assim, a vida cotidiana das pessoas normais, né, como eu, como você que está ouvindo esse podcast, elas têm que ser relatadas também, elas precisam fazer parte porque são todas legais, são todas importantes e às vezes a gente ouvindo a experiência de uma pessoa ou de outra, a gente pode agregar para a nossa vida aquilo também. Então esse também foi uma das minhas ideias de escrever esse livro e que nos próximos episódios aqui do podcast, a partir do primeiro episódio, segundo, terceiro, eu quero começar a ler algumas dessas histórias que eu escrevi e fazer um comentário em cima, destrinchar, porque como eu escrevi isso aqui em 2018, lembrando que nós estamos em 2020, quando eu estou gravando esse podcast, algumas histórias ficaram muito distantes do que eu escrevi na época, o sentimento que eu estava. Daqui a pouco, se eu fosse escrever hoje em dia, eu escreveria diferente. Então a ideia também vai ser isso. Eu vou ler algumas nesses podcasts aqui que eu vou gravar e também comentar em cima. Só um pouquinho que eu vou tomar um gole d'água. Eu vou postar do jeito que tá, gente? Não vou editar. Eu quero que seja uma coisa bem informal, tá? Esse é o motivo do podcast, que seria o item 2 aqui do meu script aqui.
Um outro item que eu coloquei aqui é como que eu comecei a gostar de comunicação, rádio, áudio, etc. Isso aqui é uma história muito bacana. Quando eu tinha 12 para 13 anos, naquela fase assim que tá saindo da tua infância, entrando na pré-adolescência, então tu, pelo menos o guri assim, demora um pouco mais para amadurecer, digamos assim, né? Então tu ainda tem aquelas manias de criança, né? Mas tu já tá querendo se sentir meio hominho, assim, meio, né? Agora eu sou homem, agora não vou mais fazer isso aqui, isso é coisa de criança, agora eu já tô virando adolescente. E aí eu lembro que, como eu sou o irmão mais velho de 2, né? Eu tenho 5 anos a mais que a minha irmã e 8 anos a mais que o meu irmão, quase 9. Então, são quase 3 gerações bem diferentes, né? Então eu lembro que no Dia das Crianças, quando eu tinha 12 anos, como eu faço aniversário em outubro, então ali dia 12 de outubro é o Dia das Crianças, eu faço aniversário dia 25, então alguns dias depois eu completaria 13. Eu lembro que no dia 12 de outubro, assim, meus irmãos ganharam o presente do Dia das Crianças e já tava naquela fase que é meio estranho, assim, já tá com 12, quase 13, adolescente, aquele bigodinho de carroceiro nascendo, aquela coisa assim. E aí ficou meio estranho assim para os pais darem um presente de criança para um filho que já tá mais adolescente. E o meu pai teve a grande sacada, assim, eu agradeço a ele a vida inteira por ter feito isso, porque o que ele me deu? Ele me deu de presente um rádio, um radinho, que era um rádio que funcionava tanto a pilha quanto na eletricidade, né, com fio, na tomada, enfim. E ele parecia um microsystem, só que ele era pequenininho, era só um rádio AM/FM com um visual como se ele fosse um microsystem. Quando ele me deu esse rádio, ele me falou assim: ó, filho, coloca nessa rádio aqui, que aqui tem uns caras que falam umas piadas, tu vai achar engraçado e tal. Na época a rádio era a Jovem Pan, tinha o programa Pânico, na época o Pânico só existia. Hoje em dia o Pânico existe até hoje, já foi programa de TV, já foi um monte de coisa, mas na época era um programa só de rádio, né? E ele falou: ouve essa rádio aí que tem uns caras engraçados, não sei o que. Lembro que na época tinha o Café com Bobagem, tinha o programa Pânico, tinha aquele o Homem Cueca, enfim, tinha um monte de personagens, de coisa assim, de humor, e a rádio também tocava música, né? Não era exatamente a música que eu gostava muito, né? Eu estava aprendendo a começar a gostar de música, entender o que eu gostava, o que eu não gostava. Mas eu lembro que eu achava interessante ouvir aquilo. Eu comecei a prestar atenção nos comunicadores, a questão das imitações, a questão de abordar assuntos do cotidiano, daqui a pouco abordar isso de uma forma bem humorada e cortava para uma música, daqui a pouco voltava para uma piada. Então aquilo, para um adolescente de 12 anos, era muito bacana, muito bacana. Então esse foi o grande presente que meu pai me deu, eu agradeço ele, que provavelmente ele vai ouvir esse podcast, e que pra mim mudou minha vida, porque eu desde então adoro rádio, adoro a comunicação falada, né? Porque pra mim o rádio, assim, é o melhor dos meios de comunicação dos tradicionais, ele é o melhor de todos, porque assim, tu pode fazer qualquer coisa ouvindo rádio, né? Dificilmente tu vai conseguir fazer alguma coisa com muita atenção com a TV ligada, porque tu acaba prestando atenção na imagem, tu para. Se tu ficar com o celular na mão ali olhando tua rede social, tu daqui a pouco não dá conta do que tu tá fazendo, tu queima um arroz, né? Tu deixa uma torneira aberta, coisa do tipo. E o rádio não, né? O rádio, por ser só som, tu pode, né? Teu sentido ali da audição tá prestando atenção e o resto tu fica ali lavando louça. No meu caso, eu tô sempre trabalhando, pintando, desenhando, fazendo minhas coisas aqui no meu estúdio. Então, o rádio pra mim é sempre um belo de um companheiro, tanto pra me informar de notícia, quanto pra me entreter, quanto para ouvir música. Na música sempre acompanhou também a minha personalidade. Em alguns outros episódios eu vou, né, expandir mais esse tipo de assunto. Agora é só para abordar a questão do rádio mesmo. Então, desde essa época eu comecei a gostar de ouvir rádio, né? Então, ela me acompanhou durante muito tempo. Depois eu comecei a acompanhar o programa Cafezinho, que eu acho que para quem é jovem no Rio Grande do Sul e que viveu ali o final dos anos 90, início dos anos 2000, acompanhou e viu todo o crescimento do programa na Rádio Pop Rock na época. Enfim, foi um programa que marcou o rádio gaúcho como um todo. Então, nessa época, eu já estava com 14, 15 anos no segundo grau. E aquela coisa, né? Eu tenho que fazer um vestibular e tudo mais. E o meu primeiro vestibular que eu fiz foi para jornalismo. Não porque eu quisesse trabalhar no cafezinho, mas como eu sempre gostei de futebol, de esporte, de comunicação, de falar, de ouvir rádio. Então eu pensava assim, qual é a profissão que eu posso ter, né? E que eu vou poder englobar várias coisas que eu gosto de fazer. E o jornalismo naquele momento para mim pareceu ser o mais lógico, né? Fiz o primeiro vestibular, não passei, porque na época eu só teria condição de fazer realmente a Federal, que é do Rio Grande do Sul, né? A URGS. Depois tentei um vestibular para publicidade e propaganda, também não passei. E aí as coisas foram acontecendo, a vida foi andando, né? Fiz um para artes plásticas depois, que eu passei na prova específica, e na prova escrita eu não passei por 5 questões. Isso como eu me penitencio até hoje sobre isso. Mas enfim, hoje em dia trabalho de arte, e para quem
tá ouvindo isso agora, não sou formado em artes plásticas, mas vivo disso, então me considero um artista plástico, né? Eu acho que a profissão que tu exerce, ela é a tua profissão, então sim, sou um artista plástico. Mas nunca me formei, nunca fiz faculdade, nunca fiz curso, mas enfim, isso aí é para um outro momento do assunto. Então, vou riscar mais um itemzinho aqui do porquê que eu gostei de comunicação e de áudio. E tem o próximo item aqui que é falar dos textos do livro. Já falei para vocês, posso riscar mais um. E eu coloquei aqui opiniões, assuntos, etc. Bom, como eu coloquei ali antes, no início da minha apresentação, este podcast eu vou querer abordar qualquer tipo de assunto, né? Então, eventualmente vai acontecer um fato no dia que vai me chamar a atenção, eu vou querer comentar. Eu quero assim, que o podcast, gente, seja assim de assuntos atemporais, que a pessoa possa ouvir no dia que ele for lançado, eu posso ouvir dali 10 anos e vai ter algum assunto ali que vai fazer sentido para a pessoa, porque para não ficar alguma coisa muito datada, tá? Mas ao mesmo tempo, no dia que eu vou estar gravando, vai ter a notícia do dia, aquele sentimento do momento do que está acontecendo, e eu acho que é importante falar. E por ser um episódio piloto, eu estou testando absolutamente tudo, eu não poderia deixar para abordar esse assunto para o final da gravação, mas eu acho que é mais interessante eu abordar ela nesse momento, porque quando eu estou olhando aqui o tópico aqui que eu coloquei no meu script, né? Hoje é dia 31 de março, né? E hoje foi anunciado que a Copa América de futebol vai acontecer no Brasil. Então vamos contextualizar. A Copa América, ela deveria ter acontecido no ano passado, né? No ano de 2019. Mas devido à pandemia, ela foi adiada para 2020, com aquela esperança, né, que o mundo estivesse numa condição melhor. Bom, se você está ouvindo esse episódio em 2020, você sabe que não. E na verdade estamos muito piores, né? No ano passado, em 2019, o Brasil registrava picos de mil e poucas mortes por dia. Atualmente a gente não baixa de 2.000, 2.500 mortes por dia. E, né, tá tudo aberto, tudo funcionando como se estivesse normal. O máximo que tem é uma garrafinha de álcool gel na porta da entrada do estabelecimento e pedem para tu entrar de máscara. Fora isso, gente, olha, a gente vive vida normal. Isso eu posso garantir. Eu, graças a Deus, consigo fazer meu isolamento social. Eu trabalho em casa, né, trabalho e moro no mesmo lugar. Só saio para ir ao mercado e voltar. Basicamente essa é a minha saída, e com raras exceções, algumas coisas assim que eu preciso me deslocar, mas eu, graças a Deus, posso fazer isolamento social. E foi anunciado hoje a Copa América no Brasil, e o motivo pelo qual ela foi anunciada no Brasil, contextualizando ela para acontecer no passado, seria a primeira Copa América dividida em dois países, seria na Colômbia e na Argentina. A Colômbia disse que não teria condições de realizar a competição por conflitos políticos no país, enfim, todas aquelas questões envolvendo os países sul-americanos que a gente está acostumado. E a Argentina falou que não iria realizar a Copa América, por causa da pandemia, porque estava vivendo um momento muito ruim. E aí, num ato incrível da Conmebol, pensaram, a Argentina não vai poder, a Colômbia não vai poder. Qual é o país que vai poder realizar? O Brasil, gente. O Brasil, a nossa pátria amada brasileira, né? Esse nosso país assim que não vivemos. Se a Argentina não pode por causa da pandemia, o Brasil pode, né? O Brasil tá todo mundo vacinado, né? A pandemia já acabou, não morre mais ninguém. Então, assim, ó, é complicado a gente viver nesse momento no nosso país, porque, assim, ó, no momento que as principais autoridades, tanto política quanto as grandes entidades que comandam o futebol, porque querendo ou não, o futebol, não só no Brasil, mas ele é, além de produto, ele é... Enfim, a gente sabe que tem muito dinheiro que envolve atrás. Eu não posso reclamar porque, graças a Deus, o futebol me dá trabalho, né? O trabalho que eu mais faço atualmente no meu trabalho são maquetes de estádios de futebol. Se não existisse futebol, não existiriam os estádios, não existiriam maquetes, mas eu acho que as coisas precisam ter responsabilidade, né? No momento em que o país, o Brasil, começa a apresentar quase que uma terceira onda, né? Novas cepas, porque as pessoas não estão vacinadas, seguem acontecendo, muita gente se contaminando. Hoje mesmo soube de um amigo meu que está com Covid. Então não tem mais uma pessoa que eu conheça que ou não conhece alguém que pegou ou que pegou e morreu. Hoje em dia não existe mais isso, né? Deixou de ser aquela coisa distante de tipo, ouvi falar. Não, assim, ó, hoje em dia, depois de mais de 1 ano e 2, 3 meses de pandemia, todo mundo conhece alguém que pegou e morreu. É muito difícil que não, né? E o Brasil aceita, né? Numa jogada política, numa jogada que a gente sabe que querendo ou não vai envolver dinheiro, que alguém vai estar ganhando para isso, né? Porque cancelar pelo segundo ano uma competição do tamanho da Copa América, que envolve seleções, que envolve publicidade, que envolvem marcas, enfim, né? E o Brasil querendo mais uma vez, né, ser celeiro para
esses assuntos, e o Brasil vai receber sim a Copa América, pelo menos é o previsto no dia 31 de maio, que é quando estou gravando isso aqui, se nada mudar até lá. Mas eu acho que é só a postura, né, do país que recusou tantas vacinas, né, quando elas foram oferecidas, mas quando a Copa América ficou ali precisando, já se jogou e deu um jeito de pegá-las. É aquela coisa, né? Prioridades, né, gente? Prioridades, né? Então, é um assunto que eu queria ter abordado hoje, até porque ele está na pauta dos jornais aí, dos informativos, e já que eu estou gravando isso hoje, então não vamos deixar o assunto morrer, né? Bom, eu coloquei aqui mais um dos ícones deste podcast, ler algum, se der tempo, algum texto desses que eu coloquei. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu quero dar uma pequena... Vou ler apenas um parágrafo, tá? O início aqui da minha ideia do livro, que muito provavelmente vai ser o texto que eu vou ler completo no primeiro episódio do podcast. Lembrando que esse aqui é o piloto, tá, gente? Coloquei assim, ó. Muito longe de me julgar um escritor, pois tal ambição está distante do meu objetivo, nem tampouco acho que minha vida seja merecedora de uma biografia. Comecei a escrever os textos a seguir com o objetivo de tornar um livro, pois vejo na minha volta muita gente infeliz e reclamando da vida. Como sou daqueles de olhar o problema e tentar resolver, e acho que reclamar não soluciona absolutamente nada, resolvi contar sobre tudo que eu passei e que me lembro e que me fizeram eu um dia resolver viver da minha arte e posteriormente criar a Crazy Art Sonic NM. Todo problema tem solução, mas sair da zona de conforto é cansativo, então muita gente prefere reclamar, mas eu acho que pior que seja a questão, muitas vezes é mais fácil do que parece. Todo problema não resolvido vai gerar outro problema, e as pessoas preferem viver a ilusão confortável do que correr o risco para alcançar algo maior. Bom, esse é um início dos textos, então, para vocês terem uma ideia de como é que vai ser os assuntos aqui dentro do podcast. Mais um dos itens aqui que eu risquei, e aqui agora seria o próximo, que é assim, ó, falar de imitações e vozes. Agora voltando um pouquinho lá, quando eu falei do Café com Bobagem, quando eu falei do Pânico, do Pretinho Básico, desses programas de humor. Eu desde sempre, assim, gente, desde criança, assim, eu sempre adorei imitar personalidades, inventar personagens, contar piada, fazendo vozinha e tudo mais. E eu não sei se eu vou exatamente abordar e trazer esses personagens aqui no podcast, mas eu acho que assim, já que as pessoas não estão vendo a minha cara, então só estão ouvindo a minha voz, eventualmente vai surgir uma vozinha assim. Ou não. De repente, companheiro, posso surgir de novo. Ou não. Ou posso surgir também, tá ok? Ou não. Olha, gente, muito boa noite. Aqui é a previsão do tempo para os Estados do Rio Grande do Sul. Ou não. Ou seja, as vozes elas vão surgindo no meu corpo. Mas, vezes eu posso chegar e vou te dar um aviãozinho de R$100. Ou não. Essa é a graça, gente, porque eu vou querer abordar qualquer assunto que eu queira abordar. Se eu lembrar de alguma situação que eu possa botar uma imitação, eu vou colocar. Se eu lembrar de uma piada, alguma coisa engraçada, eu vou colocar. Então, se você está ouvindo esse podcast, já saiba, você vai se surpreender em algum momento, porque o assunto ele vai de um extremo ao outro, eu vou falar de um assunto e de outro, eu quero entreter vocês e também me entreter, porque um dos principais motivos para eu estar gravando esse podcast, vou voltar lá naquele primeiro motivo, porquê do podcast. Eu tenho muita coisa na minha cabeça, gente. Assim, ó, a Crazy Arts ela não dá conta. Eu posso fazer milhares de coisas, e pintar camiseta, e fazer maquete disso, e fazer desenho de não sei o que, e escrever um texto, não vai dar. Então, assim, ó, pelo menos eu falando, eu boto essa loucurama toda pra fora, assim, e aí entupa a cabeça de vocês aí também de coisa. Quem quiser ouvir, ouve. Quem quiser, não ouve. Quem quiser compartilhar pros amigos, vai compartilhar. Essa aqui é a ideia. Bom, como esse é um episódio piloto, eu não sei exatamente quanto tempo vão durar os demais episódios, mas eu aprendi que, em questão de podcast, não dá para durar mais de 1 hora, né? Se dura mais de 1 hora, geralmente as pessoas não ouvem até o final, a não sei que elas queiram muito ouvir sobre aquele assunto. Como esse é um episódio piloto, então estou aqui testando, já estou vendo que estou chegando passando os 24 minutos, né? Eu não vou ocupar muito mais a cabeça de vocês, porque como eu falei, esse é o episódio piloto, é para eu testar realmente, ver como é que vai ser para gravar, para testar esse aplicativo que eu baixei, onde eu vou editar, onde eu vou colocar musiquinha, enfim. Bom, eu quero agradecer todo mundo que ouviu, eu me diverti pra caramba fazendo isso aqui, eu tô aqui há 24 minutos falando, nem parece que faz tudo isso, parece que faz bem menos, tá? Quero agradecer de verdade, se você tá gostando, me conta, me manda uma mensagem, enfim, por qualquer das minhas redes sociais, que eu já vou dizer todas elas quais são.
mas provavelmente se tu tá ouvindo isso aqui, tu já me conhecia antes, então o podcast vai ser a mais recente doideira da minha cabeça e que vamos ver, assim ó, a minha ideia é fazer um episódio a cada 15 dias, né? Teoricamente 2 episódios por mês, mas daqui a pouco vou estar aqui em casa, preciso falar sobre um assunto, vou gravar e vou lançar. Poxa, daqui a pouco passou um mês que eu não gravei nenhum, vou lá e vou gravar. E como eu tenho os textos do livro, então eu tenho pelo menos, olha assim ó, material para uns, deixa eu ver aqui, 2, 3, olha, talvez para uns 10 episódios, talvez mais, talvez 20 episódios, tá? Então, pelo menos a questão do livro, dos textos que eu vou ler, que eu quero comentar com vocês, eu tenho certeza que vou ter bastante coisa para entreter vocês. E também, como fiz ali antes, né, falando sobre o assunto do dia aí do nosso país, quando também surgirem assuntos, também eu vou querer falar, vou querer abordar, porque é assim que funciona a vida. A gente pode ir de um extremo ao outro, pode falar de um assunto do outro, não quero convencer ninguém da minha opinião, não quero me achar o dono da razão, mas eu acho que eu tenho a minha forma de ver as coisas, de colocar as coisas sem paixonites desesperados por ideologias A, ideologia B, ideologia C. Eu acho que quando a gente conversa, quando a gente discute, quando a gente, né, troca ideia de fato, a gente, né, reflete, né? E como estou aqui podendo gravar o meu podcast, eu posso colocar todas as minhas ideias para vocês e aí, né, tu não precisa concordar, mas eu acho que tu ouvindo, talvez tu, né, no mínimo goste ou não goste, reflita. E se tu não gostou, beleza, tem o seu direito. Se gostou, manda para o teu amigo. Pô, olha só o podcast desse meu amigo aqui. Pá, me manda lá e essa aqui vai ser a jogada. Bom, quero me despedir, agradecer. Se você está ouvindo isso de manhã, muito bom dia. Se você está ouvindo isso de tarde, muito boa tarde. Se você está ouvindo isso da noite, muito boa noite, muito boa madrugada. Boa louça que você estiver lavando, se você estiver correndo na rua, passeando com o cachorro, não sei. Bom, me segue nas redes sociais, se tu já não segue. As redes sociais que tem aquele arrobinha na frente, o Twitter e o Instagram. Lá você me encontra por @Sonic_NM. No Facebook eu tenho uma página que é mais só focada ao trabalho mesmo, que é a Crazy Art Sonic NM. Lá a página é facebook.com/Crazy Art Sonic NM. E também tenho um canal no YouTube, onde eu também divulgo os vídeos dos trabalhos que eu faço. Tenho me falhou a palavra agora, enfim, negocinho lá específico só para as maquetes. Para quem gosta das maquetes dos estádios que eu faço, tem um lá só para as maquetes e tem de outros trabalhos lá também. Tem de vídeos, de imitações e bobajadas, tem memória maloteira na época que eu trabalhei no malote da Gerdau, que vai ser assuntos também tratados em outros podcasts, tem uns vídeos lá de umas bobagens também que eu fazia, enfim, tem bastante coisa lá também. E lá no YouTube você também procura por Crazy Art Sonic NM, que é o nome do canal do YouTube. E eu agradeço, se tu chegou até aqui, o podcast já vai dar com quase 30 minutos. Bom, compartilha, me segue. Esse podcast provavelmente vai estar nas todas as plataformas digitais. Eu sei que o Spotify ele vai ser upado, né? Porque como eu estou gravando num aplicativo, ele upa para todas as plataformas que ele tem os vínculos ali, né? Deezer, Google Podcast, não sei se ele vai estar em todas, mas eu sei que no Spotify ele vai estar. Vou compartilhar nos meus stories lá do Instagram quando saiu o episódio. Vou criar lá também um destaque especial só para o Sonic Cast, então a pessoa vai clicar lá e vai direto para o podcast. E vou divulgar também no grupo do WhatsApp, na página do Facebook, no meu Twitter e também no Instagram, obviamente. Bom, muito obrigado se chegou até aqui. Desculpa se eu fiquei te incomodando, desculpa se tu não gostou de alguma coisa que eu falei, mas como eu disse, esse aqui é o episódio piloto, porque eu estou testando absolutamente tudo. Tchau, tchau, até mais!